Olá pessoal, sou o professor Silvio Nicolau, enfermeiro e mestre em enfermagem. Hoje eu vim aqui para dar um recadinho especial para você. Nesse mês, no dia 12 de maio, comemora-se o Dia do Enfermeiro e no dia 20 de maio, o Dia do Técnico e Auxiliar de Enfermagem. Portanto, entre os dias 12 e 20 de maio, comemora-se a Semana da Enfermagem. Esse período serve para fazermos reflexões acerca da nossa profissão. Uma profissão tão importante, mas pouco valorizada, muito esquecida e, por vezes, desrespeitada. No período da Semana de Enfermagem, comemora-se também a libertação dos escravos aqui no Brasil. Por isso, resolvi fazer esse vídeo para apresentar uma analogia entre essas duas situações, a enfermagem e a escravidão, tão distintas, mas com alguns pontos convergentes. Bem, pessoal, na semana em comemoração da enfermagem, infelizmente não temos o que comemorar. A enfermagem de Pernambuco tem os piores vencimentos do Brasil, não é valorizada profissionalmente. Nas discussões de casos clínicos dos doentes é sempre deixada em segundo plano. Em muitos casos não tem autonomia nas suas ações de gerenciamento e, no final das contas, quem sofre com essa situação é a população de uma forma geral. Diante de tantas imposições das classes hegemônicas da sociedade em que vivemos, é possível perceber que pelo menos 3 aspectos podemos fazer um paralelo entre a enfermagem e a escravidão. Quero aqui destacar que em momento nenhum pretendo desqualificar a profissão. Faço aqui apenas uma reflexão e um alerta sobre a realidade da profissão que me abraçou. E assim estou dando a minha pequena contribuição crítica à grandiosa importância da enfermagem na saúde da população, mas que poucos enxergam ou não querem ver. O primeiro aspecto nessa analogia é a relação de exploração que existe entre a enfermagem e a escravidão. A enfermagem atualmente está sufocada na sociedade, humilhada, não tem vez, não tem voz, não tem representantes no poder. E aqueles que poderiam nos defender, no caso defender a profissão, muitas vezes estão olhando apenas para si. No sistema escravocrata não era muito diferente. Os escravos tinham que se conformar com as condições precárias que lhes eram oferecidas pelos senhores de engenho. E não tinham o poder de reivindicar e nem tinham ninguém que pudesse os representar, até o surgimento dos abolicionistas. A enfermagem é exercida muitas vezes em condições precárias e mesmo assim não podemos reclamar. Nossa voz é calada. Existe, sem sombra de dúvidas, uma violência simbólica em tudo isso. Outro aspecto é a segregação e a exploração. Há uma visível segregação entre a enfermagem e as demais profissões da saúde. Enquanto muitos conquistam ganhos financeiros, conquistam melhorias na carga horária de trabalho, a enfermagem não consegue se organizar, não consegue reivindicar suas melhorias. Vivemos como escravos, que têm um mínimo para se manter. Um profissional da saúde de nível médio ganha R$ 746 e um profissional de nível superior R$ 1.600 aproximadamente em Pernambuco. Vivemos reféns de nós mesmos. As entidades que deveriam lutar por nós simplesmente nos usam como financiadores das suas regalias de pseudo-representantes. Continuamos escravos daqueles que um dia foram escravos também e que esquecem que quando acabarem seus mandatos vão ter que voltar para a enfermagem. Esse modelo escravocrata de segregação e exploração das sociedades passadas se repete nos dias de hoje na enfermagem. E com isso é possível ver que temos em Pernambuco editais de concurso que vão pagar R$ 1.200 para enfermeiros. E se essa realidade se perpetuar, não haverá mais volta. Só para vocês terem uma ideia, comparando essa situação da enfermagem com o sistema escravocrata, estudos indicam que Zumbi dos Palmares, que liderou um grupo de escravos a formar sua própria organização social, conhecida como Quilombo, também possuía escravos para lhe servir, como é possível conferir nesse link que eu vou deixar aqui para vocês darem uma olhadinha.
Isso se assemelha ao que vivemos na enfermagem. Tudo isso é semelhante ao que a enfermagem passa nos dias atuais. A enfermagem, que era escrava, vira senhor de engenho e usa a mão de obra da própria enfermagem para o desfruto das regalias e desmandos das suas gerências, das suas gestões. O terceiro aspecto é a prisão. Nos dias atuais, a prisão é invisível. Somos mantidos presos por correntes invisíveis. As nossas correntes estão na nossa mente, na nossa forma de pensar e de encarar a realidade. Somos acomodados, nos mantemos na senzala. Ao analisarmos qualquer referência de história da saúde, é possível ver que durante séculos a enfermagem viveu sob as sombras da medicina. Tudo aquilo que seria feito pela enfermagem era orientado pelos médicos. Não havia autonomia, não se tinha propriedade intelectual. Sem dúvida, era necessário que a enfermagem conseguisse seu espaço, mas não houve preparo para que isso acontecesse. Insatisfeita, a enfermagem, assim como na abolição da escravatura, conseguiu a Carta de Alforria. No entanto, assim como a Lei Áurea libertou os escravos, fomos libertos da nossa escravidão, porém apenas a escravidão física. Vale lembrar que os escravos foram libertos sem o devido cuidado de como iriam se adequar a essa liberdade. Como iriam se manter sem terras para produzir, sem matéria-prima para trabalhar e sem as ferramentas necessárias para a efetivação desse trabalho. Da mesma forma, traçando esse paralelo entre a enfermagem e a escravidão, vejam a semelhança que existe. A enfermagem conquistou sua liberdade. Ótimo, muito bom. Mas quem continuou sendo dono das terras, entre aspas, os hospitais? Quem continuou com a matéria-prima para a enfermagem atuar, entre aspas, os insumos hospitalares? Quem é o senhor do engenho que possui as máquinas, os instrumentos para que a enfermagem possa atuar? Entendam, assim como aconteceu com os escravos que buscaram sua libertação, mais do que merecida, eles não se prepararam para viver em liberdade. A enfermagem também não se preparou e ambos tiveram que recorrer àqueles que os oprimiam e que eram dono do capital. Hoje existem correntes simbólicas que nos prendem a situações de desrespeito com o profissional, que se dedica a fazer um curso, seja de 2 anos ou de 5 anos, e não tem garantias que será um profissional valorizado pelo mercado de trabalho. Durante décadas, carregamos esse estigma de ser uma profissão desprestigiada. Não buscamos a real liberdade, que é a liberdade da mente. Quebrar as correntes invisíveis que ainda nos prendem à senzala. Essa é a nossa obrigação. Esse é o nosso dever. Temos que nos libertar da senzala. Esse é o empoderamento que a enfermagem precisa. É preciso que se construa uma identidade profissional que compense todos esses danos que foram causados durante todas essas décadas passadas. Mas para isso é necessário o reconhecimento que nós falhamos ao criar nosso próprio quilombo. E assim buscar a mudança que é necessária, é real e com a participação de todos e de forma organizada. Caso contrário, se não reconhecermos que falhamos, tentarmos mudar, cobrar dos responsáveis, iremos continuar sob o chicote do feitor e sob as atrocidades do senhor de engenho, que só querem usurpar a nossa mão de obra barata, quase escrava. É isso aí, pessoal. Essa foi a minha contribuição para pensarmos durante a Semana da Enfermagem e nos dias que virão, onde a enfermagem da atualidade está, na Casa Grande ou na senzala. Se vocês tiverem outros temas para a gente debater, deixe um comentário aí no vídeo e espero que tenham gostado. Vamos viralizar esse vídeo, vamos tentar passar essa informação para que as pessoas se conscientizem dessa necessidade que temos de nos libertar da senzala. Bom, um grande abraço a todos e tchau, tchau!